Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Hoje nós vamos falar sobre a oração de louvor e adoração. Amém? Essa palavra louvor, as pessoas pensam que é músicas animadas. Adoração, as pessoas pensam que é música lenta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Amém? Louvor é elogiar, glorificar, exaltar. Louvar é reunir todos os feitos que conhecemos de Deus e expressá-los através de palavras e de cânticos, numa atitude de exaltação e glorificação do seu nome. Louvar é exaltar a Deus por quem Ele é e pelas obras de suas mãos. Amém? Já a adoração é diferente. Não porque é uma música mais lenta, onde a gente levanta as mãos e fecha os olhos, mas é porque a adoração é o ato de adorar. Se fala de venerar, de ser reverente, idolatrar. Amém? Nós precisamos entender isso, porque para que a gente não idolatre coisas nem pessoas, nós precisamos voltar toda a nossa adoração para o Senhor. Jesus Cristo disse àquela mulher em Samaria que o Pai está buscando os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Então, adoração é uma resposta do nosso amor ao amor de Deus. É concentrar-nos na pessoa e no caráter de Deus, exaltando por aquilo que Ele é e reconhecendo os seus atributos. Então, louvor e adoração, como vimos, são coisas diferentes, mas que unidas se completam para formar uma oração poderosa. Quando louvamos a Deus de coração, consequentemente o adoramos. E quando o adoramos, terminamos por louvá-lo. Amém? Então, nós precisamos entender que essa oração, ela nasce no Espírito. Amém? Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. João 4:24. Amém? Então, nós precisamos entender que essas orações de louvor e de adoração também é serviço ao Senhor. Em Atos 13:2 diz: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, quando nós estamos nesse momento de louvor e de adoração, o Espírito Santo fala e ele nos separa para fazermos a vontade de Deus. Servir ao Senhor, nesse contexto, era ministrar ou adorar a Deus, tanto com orações, como desenvolvendo funções designadas por Deus. Eles estavam em um ambiente de submissão, de louvor, de adoração, de obediência, e isso permitiu a manifestação da vontade de Deus para que Paulo e Barnabé iniciassem a obra que Deus estava chamando eles para fazer. Amém? Paulo vai falar isso em Romanos 1:9, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós nas minhas orações. Filipenses 3:3, Paulo diz: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Amém? Então, esse tipo de oração, de louvor, de adoração, vai nos levar a alcançar dimensões espirituais em Deus profundas. Vai fazer com que a gente saia desse ambiente natural e carnal e comece a desejar a sermos mais frutíferos na vontade do Senhor, a sermos mais eficientes naquilo que Deus nos chamou para fazer. Perceba que, dependendo da versão, vemos o apóstolo Paulo falar que nós servimos a Deus ou adoramos a Deus no Espírito, o que indica que são expressões equivalentes. Amém? Filipenses 3:3 diz: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Na outra versão ele dizia: nós que servimos a Deus no Espírito. Então, servir é adorar, adorar é servir. E esse ambiente de serviço e de adoração cria uma atmosfera onde nós ficamos sensíveis para ouvir a vontade de Deus, para recebermos graça, os nossos corações ficarmos cheios
da expectativa daquilo que Deus vai fazer através das nossas vidas e nós sermos de fato separados. Amém? Essa palavra separado significa ser santificado para que o Senhor possa usar. Irmãos, Deus usa pessoas que são separadas, pessoas que se santificam. Amém? É importante nós buscarmos a santificação, seguirmos a paz e buscarmos a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é muito importante nós entendermos esse tipo de oração, de louvor e de adoração, onde nós também consagramos a nossa vida. Amém? Em Efésios capítulo 1, versículos 11 e 12, Paulo diz assim: nele digo, no qual fostes também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, assim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Deus criou o homem para ter comunhão com ele, isto é, como companhia para si, para o seu próprio prazer. É claro que ele tem cuidado de nós e deseja satisfazer as nossas necessidades. Contudo, mais do que isso, ele deseja o nosso amor. Ele deseja e anseia pela nossa adoração e a nossa comunhão com ele. Existe um clamor no coração do homem, que é adorar a Deus. Amém? Porém, com o pecado, essa conexão foi perdida, né? A habilidade de adoração se tornou religiosidade. Mas Jesus restituiu-nos a capacidade de adorar a Deus, reunindo-nos com Ele no Espírito pelo novo nascimento. Adoração é o clímax do nosso relacionamento com Deus. É o ponto mais alto. É o contato do nosso espírito com Deus através do seu Espírito que em nós habita. É uma intimidade com profundidade do nosso relacionamento com Deus. Veja, muitas das nossas orações não têm sentido, não têm propósito e não têm profundidade, porque falta essa ligação de nós mergulharmos tanto na oração que a gente acaba rompendo. É quando o homem, né? Ele vai para o espaço e chega um determinado momento que ele rompe a lei da gravidade. No espaço ele fica flutuando. Irmãos, esses níveis de louvor e adoração na oração faz com que nós sejamos desprendidos desse mundo natural e fiquemos concentrados naquilo que é eterno, no nosso propósito eterno, na nossa adoração a Deus, a nossa gratidão e o nosso serviço ao Senhor, fazendo de coração a vontade do Senhor. Amém? Oração de louvor e adoração é o fruto dos lábios dos justos. Hebreus 13:15 diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. O salmista, no Salmo 34:1, diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Algumas pessoas perguntam: pastor, é pecado cantar música do mundo? Eu pergunto: para que você vai cantar música do mundo se você tem a adoração e o louvor a Deus? Às vezes nós perdemos tempo com bobagem. Amém? Quando nós entendemos que precisamos oferecer a Deus sacrifícios de louvor, e Paulo diz que é o fruto dos lábios que confessam o nome de Deus, porque não pode de uma mesma fonte jorrar água doce e salgada. Nem tampouco nós devemos deixar de adorar e louvar o Criador para expressarmos, né, as nossas canções à criatura. Não, nós precisamos bendizer ao Senhor em todo o tempo e deixar o seu louvor estar sempre nos nossos lábios. Gratidão, amém? Nós vemos aqui manifestações tremendas. A Bíblia fala do livramento de Paulo e Silas, quando eles estavam em circunstâncias adversas, presos por causa da pregação do Evangelho, terem sido fustigados com varas, presos injustamente. A Bíblia diz que eles estavam cheios de alegria e contentamento por sofrerem perseguições por causa do Evangelho. E diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam a Deus. E diz que os outros presos escutavam. E diz que, de repente, um terremoto abalou aquela prisão. As cadeias foram soltas, as portas foram abertas. Mas havia um temor tão santo ali que nenhum preso fugiu. O carcereiro, quando viu aquilo ali, ele ficou abismado e tentou se matar. E Paulo gritou lá de dentro: olha, estamos todos aqui, não te faça isso. Ele pede
a lamparina, entra lá dentro e vê que todos estão ali. Ele se prostra diante de Paulo e Silas e diz: o que é que eu devo fazer? E eles dizem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Veja, o poder de Deus está disponível. O que dizer lá em 2 Crônicas, quando Deus livrou Josafá e o povo de Judá, sem eles terem que lutar. Era impossível eles vencerem aquela batalha. Eles estavam em menor número, eles estavam numa situação mais delicada. Mas o Senhor trouxe a orientação. Olha, coloca os levitas na frente. Louvem e adorem ao Senhor. Louvem, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diz, irmãos, que quando eles começaram a fazer isso, o inimigo começou a lutar um contra o outro. E eles se destruíram mutuamente e depois eles foram lá e saquearam os despojos. Amém? Então, nós precisamos entender que essa é uma das orações mais poderosas que existe. Amém? A oração de louvor e adoração. Viver uma vida de ações de graça. Viver uma vida de gratidão, de reconhecimento da bondade e da fidelidade do Senhor em nossas vidas. Amém? Que você possa ter mais orações de louvor e de adoração. Que você possa mergulhar mais no sobrenatural de Deus e desfrutar da sua poderosa presença. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.